Olá, tudo bem? Estamos aqui para o nosso podcast de número 4 e o convidado é novamente um arquiteto, né? Vocês já perceberam que eu gosto de trazer arquiteto aqui. Arquiteto tem muita história para contar. E é o Gil Diniz, ele está aqui com a gente, tá? E vai falar sobre também a empresa dele. Ele tem uma empresa, tá? A Resolve Reformas, e ele já está aí há um tempinho no mercado, nessa luta aí que muita gente tá, certo? Pessoal da arquitetura e também da engenharia, entre outros. Nós vamos iniciar agora, ele vai falar um pouco da sua biografia, vai contar para vocês, né, a história, um pouco da história dele, uma biografia curta, e eu vou deixar com vocês. Quero agradecer o Gil de ter aceitado o convite e vou deixar aqui com você, Gil, essa apresentação agora da sua biografia, e nós vamos seguindo com os tópicos que vocês já conhecem. Fique à vontade. Obrigado, Rony. Oi, pessoal. Então, é um prazer estar aqui. Acho que a gente já estava conversando desse podcast há um tempo, né? E para mim é um prazer fazer o que eu mais gosto, que é falar de arquitetura, falar de empreendedorismo, falar de reformas e principalmente contar a nossa história, que eu acho que a nossa história é bem legal. Acho que a nossa história, a gente vem de onde veio todos os arquitetos, eu acho que começaram de baixo, né? Então a gente não teve patrocínio, a gente não teve ajuda, a gente não era do meio de médio e alto padrão, então a gente veio construindo o nosso degrau mesmo, tijolo por tijolo. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela UNDB. Hoje a nossa empresa vai fazer 6 anos agora, Resolve Reformas. E quando a gente decidiu montar a empresa, foi basicamente para ver uma lacuna que tinha no mercado, né? O meu primeiro cliente foi um cunhado de um primo, que ele pediu para a gente fazer um projeto da casa dele. E a gente fez o projeto e ele queria contratar o seu João. Todo mundo conhece um pedreiro da família, né? O seu João, o seu Pedro ali, que constrói há muito tempo e tem não sei quantos anos de mercado. Só que toda vez que a gente ia visitar a obra tinha algum problema, né? Sempre que a gente voltava na obra tinha algum problema. E o ápice foi quando a gente foi fazer a marcação da escada da casa para ele. A gente fez o cálculo, a gente marcou na parede para ele, fez o cálculo da escada, e quando a gente voltou a escada estava totalmente diferente. E aí o próprio cliente falou, cara, não dá mais, vou mandar ele embora, vou procurar outro pessoal. E ali eu conversei com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a Ana, falei, pô, vamos juntar uma equipe, né? Vamos procurar um pessoal que trabalhe no mercado, a gente começa a formar eles como a gente quer, e daí a gente vai tentando pegar essa fatia do mercado, porque está muito na mão de obra informal, então é muito dominado pela mão de obra informal. Infelizmente o cliente às vezes quer pagar barato, mas ainda tem muita mão de obra informal dominando o mercado. Então se a gente profissionalizar esse mercado, a gente consegue pegar uma fatia muito boa que fica ali na marginalidade do mercado, ninguém quer pegar. E daí foi quando a gente começou. Só que aí vem já a parte de posicionamento de mercado, né? A gente criou um Instagram, isso há 6 anos atrás, e eu mandei mensagem para 256 arquitetos da cidade, oferecendo serviços de reformas, né, e de parceria. Ninguém me respondeu. E só um me respondeu, e ele nem era arquiteto, ele era estudante ainda. E daí a gente fez um contrato de obra, e o projeto era transformar a casa de uma tia dele em uma clínica de estética. Só que aí entra a nossa falta de experiência, né? Tipo, eu não sabia fazer orçamento, eu não sabia fazer gestão de obra. E essa obra começou tudo errado, deu tudo errado, a gente conseguiu entregar a obra. Eu acho que isso a gente sempre teve desde o começo, a responsabilidade de entregar o serviço. Mas a gente saiu num mega prejuízo, eu tive que pedir dinheiro emprestado para poder pagar os custos da obra. Mas ali foi o nosso primeiro aprendizado. E a gente tinha muita tranquilidade de que tudo poderia dar errado no começo, porque pra gente estava na fase de aprendizado, né? O que a gente não queria era que desse errado, por exemplo, hoje, né? Que a gente já tem um nome no mercado, já é conhecido. Mas lá atrás a gente dizia, não, se uma casa for para cair, que cai agora, porque a gente está começando, então pegando experiência, ninguém conhece a gente. Então se der errado, a gente vai regulando. E isso aconteceu nas nossas 5 primeiras obras, todas deram errado, né? E aí na 5ª obra a gente parou, fez uma recapitulação de tudo que a gente já tinha feito, o que a gente tinha errado, a gente encontrou os erros,
E aí a gente começou a ajustar tudo e hoje começou a andar, né? Então daí começou, acho que o nosso começo vai bem por aí, né? Ah, entendi. Resumindo, a gente até conversou aqui com o arquiteto na vez no podcast que teve há 15 dias atrás com o Gustavo Costa, e ele sempre foi nesse intuito ele disse, não, se tiver que errar, a gente erra logo, vai logo no começo, vai logo tentando, porque aí você vai tentando, vai errando e vai acertando, né? Então, se tiver que passar por essas questões, por esses problemas, você tenta logo, nunca deixa, não, eu vou tentar daqui a 10 anos eu vou começar. Que aí daqui a 10 anos você vai ter aqueles mesmos erros de iniciante e vai passar por tudo isso. Então, você vai logo tentando, e aí foi assim, dessa forma que eu creio que a maioria das pessoas, né, que estão no mercado pensaram, porque quem não pensou assim nem entrou no mercado, tá só em casa com aquela ideia, um dia eu vou começar, e o tempo passa. Então, quanto mais rápido você começar, melhor com certeza vai ser, né? Então, interessante, a gente viu aqui a biografia do Gil, né? Ele também falou sobre a sua empresa de reforma. Ele que já teve outras empresas também, né? Ele vai falar isso aqui depois, no tópico 3. Agora, ele vai falar do início da carreira dele. Como foi? Você se formou... o que aconteceu? Um dia depois, você se formou naquele primeiro mês. Estou formado. Peguei o meu registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no CAL, e estou com minha carteira aqui debaixo do braço. O que mudou na tua vida depois que tu virou arquiteto? Um exemplo. Desde o meu 7º período da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com obra. Mas eu não sabia ainda em qual área da obra, né? Se eu queria trabalhar com reforma, com construção civil. Eu decidi trabalhar com reformas ali no meu 10º período. Na minha faculdade tinha uma cadeira de empreendedorismo, onde uma das atividades lá era a gente montar um plano de negócios. E lá eu criei a ideia da empresa de reformas, então eu já tinha toda a proposta dela no papel. Só que quando o plano inicial eu me juntei com 2 amigos, a gente comprou um restaurante, e aí o nosso plano era, a gente vai fazer o restaurante crescer, depois a gente vende o restaurante, divide o dinheiro e cada um abre o seu escritório com o dinheiro da venda do restaurante. Só que em 6 meses a gente faliu o restaurante. Então a gente vendeu o restaurante, ficou no prejuízo, e o que era para ser um plano de investimento a gente já começou devendo, né? Já comecei no prejuízo. Quando eu terminei a faculdade, para mim os últimos períodos ali, o 9º e o 10º, foram muito maçantes. Então quando eu terminei, eu fiquei meio que numa depressão pós-formatura, eu não quis saber nada de arquitetura. O meu pai, ele é comerciante, ele tem uma loja de colchões, e eu fui trabalhar com ele, né? Ele pagou minha faculdade, então eu falei, pai, eu vou trabalhar para o senhor como forma de gratidão pelo senhor ter pago minha faculdade. Fiquei trabalhando com ele, então lá eu fazia tudo. Carregava colchão, vendia, entregava, atendia cliente, cuidava da gestão financeira, fazia tudo. Aí um dia minha namorada mandou mensagem, né, a Ana, e falou, e aí, tu vai fazer quase 1 ano de formado, teu pai pagou a faculdade mais cara da cidade, vai deixar o teu CAL na gaveta? Aí eu, não, então eu vou meter a cara. Então aí no dia seguinte dei entrada na minha carteira, e daí foi quando a gente começou a planejar, foi quando apareceu esse primeiro cliente da casa, e foi quando eu comecei a ir de cara, né? Então assim, eu digo que eu tive um pouco de sorte, porque esse primeiro cliente apareceu do nada. Meu primo me ligou e falou, Gil, tem um meu cunhado, quer fazer uma casa, quero para te projetar. E a gente foi feito o projeto, foi o nosso primeiro cliente, assim. E eu sempre quis um cliente que não fosse parente, né? Eu sempre falava assim, cara, eu preciso de um cliente que não seja parente, porque ele vai querer pagar o valor que eu vou querer cobrar e eu vou me dedicar para fazer um serviço de qualidade. E já vai servir para o meu portfólio. Então eu queria um que não fosse parente, porque eu sabia que ele poderia divulgar meu trabalho lá na frente. E parente eu não ia fazer isso. Então deu certo, e aí a gente fez, até hoje a gente tem contato com ele, e a gente fez essa casa dele. Deu problema na construção, porque ele contratou uma mão de obra informal, mas depois ele conseguiu terminar a obra. E daí a gente começou também a administrar a empresa e a gerenciar o nosso papel de marketing, né? E daí foi como a gente foi começando. Quando esse cliente apareceu, você já tinha a empresa em mente, Resolve, Reforma, ou você nem tinha o nome? O nome ainda? a gente não tinha, né? A ideia da empresa surgiu com os problemas que deram na obra, quando a gente viu que todo dia, toda segunda-feira o pedreiro faltava,
Toda vez que a gente ia na obra tinha um problema diferente. Aí eu falei com a minha esposa, a Ana, vamos juntar uma galera? E aí, meu pai, ele foi pedreiro muito tempo atrás, antes dele ser comerciante, então ele conhecia o mercado, falei com ele. Ele tinha uns irmãos que trabalhavam de pedreiro também, alguns tios meus. E aí, numa festa de família, eu conversei com eles, com os meus tios. Tio, eu quero montar uma empresa de reformas e eu preciso de equipe, o senhor trabalha na área, não quer trabalhar comigo? E aí ele falou, meu filho, pode ir, que vai dar certo, e só me avisa, traz o projeto, a gente olha junto, faz o orçamento junto. E aí a gente começa a trabalhar. Então daí eu peguei os meus tios, que foi a minha primeira equipe. De lá pra cá, 6 anos, a equipe já mudou. Hoje a nossa equipe ela tem muita gente que está desde o começo, mas também já deu uma mudada. Mas essa última equipe agora, eu acho que é a mais antiga. Assim, o mais novo da equipe tem 3, 4 anos com a gente, né? Os outros têm 5 anos já com a gente. Já tem uma equipe formada, né? Nossa equipe já é formada, já sabem como a gente trabalha, eles já sabem todo como é que é a nossa organização para não ter problema, né? Entendi. O que eu quero aqui trazer é que quando esse cliente apareceu para você, você já tinha a ideia da empresa. Alguém já sabia que tu queria ter uma empresa. Tu já tinha esse teu primo que te ligou, de repente tu já tinha conversado com ele, que tu tinha te formado, alguma coisa do tipo, porque senão, de repente, ele nem iria te ligar. Não sei como é que foi essa situação. Então, quando me ele já formei... sabia alguma coisa, ele te formou, tu falou, não, ele já sabia teu desejo, eu quero trabalhar com obra, ou eu quero ser CLT, ou eu quero trabalhar com reforma. Assim, se ele sabia alguma coisa, ele disse, vou oferecer aqui para você, alguma coisa assim? Não, de fato foi bem na casualidade. Eu lembro que ele me ligou e falou assim, olha Gil, meu cunhado me falou que tá querendo construir a casa e eu lembrei que tu te formou em arquitetura e eu falei para ele te ligar, daí tu vê se dá para fazer alguma coisa. E assim, eu tinha zero preparo, foi meio que de surpresa mesmo, então tipo, eu não sabia nem fazer um briefing, não sabia nem como cobrar. E daí eu aceitei, né? Então eu falei, eu vou aceitar, não tenho nada a perder. A empresa de reforma ela veio de fato com assim, eu já tinha no papel a ideia da empresa de reformas, mas eu não sabia qual seria o melhor momento para colocar ela em prática. Eu percebi com esse problema lá. E daí a gente chegou até a ofertar para ele, eu lembro que depois a proposta da execução de obra, um tempo depois quando deram os problemas, mas ele falou que já tinha uma outra equipe. Só que o que aconteceu? Depois que a gente terminou essa obra, eu decidi investir na empresa de reformas, né? E aí eu fui na internet, eu mesmo fiz a logomarca, criei o nome. Então o nome, isso aí fica até uma dica, né, que eu gosto de dizer. Eu acho que o nome tem que ter 3 coisas, o nome de uma empresa. Tem que ser comercial, você tem que ver como é que o teu nome vai estar no mercado. Ele tem que ser sonoro, acho que ele tem que ser fácil de ser falado. E eu acho que ele tem que ser fácil de ser lembrado. Então que as pessoas lembrem fácil o nome da tua empresa, para não ficar tão difícil assim. Qual é o nome da empresa dele? Não sei o que, reformas. Então o nosso fica fácil. E os nossos clientes sempre ligam para a gente e falam assim, Gil, resolve o meu problema. Então fica muito fácil na cabeça. Então toda essa parte eu que tinha criado a logomarca, criei o nome, criei o Instagram. E a gente começou a buscar o nosso público-alvo, né? Que seriam arquitetos, que já teriam clientes. Seriam corretores de imóveis, que hoje são nossos grandes parceiros também. E seria o cliente final para a gente fazer também um projeto. Então daí a gente começou, a gente entrou em contato com esses 200 e poucos arquitetos que não deram retorno. E a gente fez essa primeira obra. Essa primeira obra que deu problema, por incrível que pareça, a cliente ainda indicou a gente para a melhor amiga dela. E aí ela indicou que foi a nossa segunda obra, que aí a gente executou e levou um calote. A gente fez a obra e a cliente não pagou. E aí o prejuízo que era assim começou a aumentar. E aí a nossa equipe, a gente combinava que, olha, todo o lucro que viria na terceira obra, a gente vai juntar para quitar vocês. A sorte que a nossa equipe, como na época eram os meus tios, então eles entendiam e deram muito suporte pra gente. E aí de lá a gente pegou a terceira obra e aí o lucro que foi entrando a gente foi quitando as pendências deles, né? E aí a empresa começou a ir andando. Só que a gente ainda tinha muito problema de gestão, falta de comunicação era algo que a gente sofria muito. Principalmente porque a gente não tocava a empresa 100%. Eu trabalhava com meu pai ainda e a minha esposa ainda estagiava. Então a empresa funcionava. Então a gente tinham problemas que deveriam ser resolvidos com a nossa presença, mas que a gente não podia porque não tinha como eu sair da loja do meu pai e ela não podia sair do estágio. Isso foi até um fator que influenciou que a gente casasse logo, para que a gente pudesse sair da casa dos nossos pais e poder focar 100% na empresa.
E foi algo que a gente nunca se arrependeu, porque a empresa cresceu muito depois que a gente começou a focar 100%. Entendi. E agora eu consegui entender uma questão, porque tudo tem o primeiro passo, né? Tem a tomada de decisão, que hoje a gente também chama de quando acontece a virada de chave. Né? A gente fala muito isso hoje na internet, eu consegui entender. Então, o pedido, seu primo lhe ligou lá, partiu na casualidade. Veio a primeira obra na casa, vou ligar aqui para Gil. Nem sei se ele quer, Exatamente se não quer, isso. se ele vai querer mexer com obra ou só com projeto, alguma coisa do tipo. Vou ligar para ele. Agora eu entendi. Ele lhe ligou e você já tinha em mente que queria trabalhar com isso. Então, quando ele lhe ligou, você poderia ter dito, não, eu não vou querer, eu estou procurando um emprego, estou estudando para concurso, ou então, não, eu faço só projeto, se ele quiser o projeto CLT eu faço. eu nunca quis ser. Pois é, então é justamente essa questão, a sua visão, tu já tinha a visão, porque tu poderia ter despachado, não dá para mim. Às vezes acontece na vida da gente a gente despachar um serviço ou despachar um convite ou uma situação que mais na frente a gente vai estar trabalhando com isso. E às vezes já era assim, já estava vindo, já fazia parte do nosso destino, né? Deixa eu dar só um exemplo. Vamos dizer que você não quisesse trabalhar com reforma. Não, só vou fazer obra do zero. Tem gente que impõe. Por um lado é bom, você tem um foco, tem um objetivo. Não, eu vou no que eu quero. Eu vou trabalhar só com obra do zero. Aí alguém vai ter uma reforma. Não quero. De repente, mais na frente, você se transforma na maior empresa de reforma do Brasil. E não sabia que ali estava o que você realmente iria trabalhar. Então, quando você já tinha essa visão, você, não, eu quero, eu vou pegar, eu vou fazer. Senão você poderia ter despachado. Não, isso aí vai dar muito trabalho, primo de não sei o que e tal. Então, assim, é interessante estar com a mente aberta para as oportunidades. Tanto a oportunidade de emprego, que muita gente ainda tem a visão do emprego em si, quanto a oportunidade da questão do empreendedorismo, de você ter a sua própria empresa, porque acho que a empresa ela não abre quando você vai lá no contador e cria lá porque isso CNPJ. É a coisa, qualquer pessoa cria um CNPJ, vai lá no contador, lá paga a taxa lá e abre uma empresa, coisa mais fácil, paga as taxas. A empresa, acho que quando ela abre, em primeiro lugar, ela vai abrir na sua mente. Ela chega na tua mente, eu vou ter a empresa, eu vou prestar serviço. E no caso dele, é interessante que ele percebeu que havia uma necessidade do mercado. O mercado clamava, gritava por ter empresas, não só profissionais que trabalham no trabalho informal. E aí ele disse, olha, estou percebendo isso, então eu vou criar a solução. Que inclusive a maioria das grandes empresas no mundo, às vezes muitas delas surgem dessa oportunidade. Ele vê o cidadão, o visionário, ele vê o que as pessoas estão precisando. Exemplo disso, vocês já assistiram o filme do Steve Jobs, está na Netflix, ele percebia isso, ele ficava estudando o que as pessoas precisavam, lógico, dentro daquele ramo dele de tecnologia. Né? E no caso daqui da construção civil, você viu o que as pessoas estão precisando. Aí você foi lá e achei muito interessante. Eu sempre pego porque às vezes você fala e às vezes o público que está assistindo a gente às vezes não pega o fio da meada, né? E às vezes eu tento trazer para poder explicar melhor para o pessoal. Isso é muito importante, desculpa tá. Não, pode falar. Assim, eu e a Ana, a gente viaja muito, né? A gente estava há pouco tempo em Portugal e a gente conheceu um Uber brasileiro lá. E ele saiu daqui do Brasil, foi trabalhar como Uber lá e ele ganhava cerca, acho que de 5 mil euros por mês, né? E a gente conversou, falou sobre construção civil, falou sobre a engenharia e arquitetura. E ele perguntou, por que vocês não largam e vêm pra cá? O Brasil é cheio de problemas. E eu falei, cara, por isso mesmo. Porque eu acho que quando tem muito problema no lugar, tu tem muita oportunidade de buscar soluções para resolver os problemas. Então aqui na cidade de São Luís a gente tem muito problema na construção civil ainda. Então é um mar de oportunidades para você buscar soluções. A gente viu como o maior problema aqui que ainda existe, que é a mão de obra informal e a mão de obra pouco qualificada. Então o que a gente buscou? Vamos qualificar então essa mão de obra
e vamos formalizar essa mão de obra informal. E daí a gente começou a formar a nossa equipe, treinar eles como a gente queria que fossem executar as nossas obras. E hoje a nossa equipe ela é totalmente formada, são todos especialistas nas áreas deles. Então, quem é gesseiro é gesseiro, quem é pedreiro, quem é pintor é pintor. Cada um faz o serviço dele com a melhor qualidade possível. Cada um na sua área, né? Exato. Que é o correto. Muita gente, às vezes, contrata um pedreiro e o pedreiro tudo. é tudo. É. Ele é bombeiro hidráulico, que as pessoas nem sabem o que é um bombeiro hidráulico, né? O que mexe com as tubulações de água e esgoto. Exato. Aí tem uma profissão, tem uma formação, tem um curso para isso, ele estuda, tira certificado, aí tem um bombeiro hidráulico. Ele pode tirar o certificado estudando e praticando, ou ele pode, muito tempo praticando, ele faz a prova de eficiência e tira o título de bombeiro hidráulico. Que nas grandes empresas ele é contratado e vai na carteira dele, é assinado na carteira, por exemplo, né? Então ele mexe, ele entende predial, de residência, industrial, ele é um ramo da engenharia, da arquitetura, da construção civil. Então o pedreiro lá, ele é o bombeiro hidráulico, ele é o eletricista, então assim, ele faz várias funções, né? E quando a gente tem questão de uma obra que tem que ser levada a sério, que tem prazo de entrega, o correto é esse. Cada um trabalha na sua área, foi isso que o Gil falou da sua equipe, tá? Então é interessante a gente estar falando dessas situações, porque tem muita gente que às vezes está com uma empresa, tá legal, tá beleza, porém tá com faz tudo. Ele contratou, faz tudo. Então é interessante para a empresa, cada profissional está na sua área. Você tem uma empresa, vai fazer uma obra, quem que vai fazer a ferragem da obra, né? O aço, vai mexer com o aço ali da obra, né, em si, que é do concreto armado, é o armador. O armador, e quem vai fazer as formas? O carpinteiro. Então, está bem dividido essa parte aí, porque cada um é especialista na sua área, como você mesmo disse, tá? Vamos aqui falar sobre os tópicos, quais foram, a gente já falou um pouco, as dificuldades de entrar no mercado, ele já falou. Ele mandou mensagem, né? Resumindo aqui que esse tópico que ele já falou, ele mandou mensagem para 250 arquitetos na cidade. Vamos resumir, desses 250 arquitetos, uma grande parte estava que nem você, já querendo cliente. Tipo né? isso. Ele disse, eu estou querendo cliente, esse daqui vem me querer cliente, eu também estou querendo. É engraçado isso. Outros estavam fora do mercado, às vezes trabalhando em outras áreas, nem estava inserido na área, já, às vezes tem gente que formou, é triste, mas acontece. Formou na área, está desempregado, não tem emprego nenhum e ele desanimou já. Ele, não quero mais, desisti de arquitetura, vou procurar uma outra coisa, então eu desisti dessa minha formação, vou procurar uma outra área que ele já desistiu, ele nem procura mais nada na área. Isso é verdade. E outros, a gente vê a seguinte questão, já tem parceria. Ele vem aqui, resolve, eu já tenho parceria com empresa tal e tal, então não entra mais nenhum. Até porque é normal, né? Então, assim, essa dificuldade que você teve aí foi... eu quero para você falar agora da dificuldade, certo? Você recebeu aí, nem lhe responderam, que é um não, né? É um tapa de luva, isso é um não. A pessoa nem responde. Já aconteceu comigo? Já. O que mais aconteceu comigo, eu também já mandei, eu vou te dizer aqui, não vou citar nomes, né? Mas é engraçado que eu também já fui, inclusive já mandei currículo para várias empresas e também já mandei mensagem para várias empresas para fazer parceria. Eu trabalho com isso e isso, se você quiser a gente pode fazer uma parceria, você me contrata e tal. Já mandei para várias empresas. Muitos não respondem. Mas o mais incrível é aquela resposta que eles sempre falam, isso aqui é emblemático. Ele diz assim, eu vou ver e te falo. Gente, se eu puxar aqui o direct do meu Instagram, o tanto de gente que eu já falei e disse assim, eu vou ver e te falo, eu acho que foi a maioria.
Não é nem que eles não responderam. Comigo foi um pouco diferente, porque muitos deles eu até já conhecia. Sim. E era indicação de amigos meus. Não, Rony, vai lá que essa empresa é boa, faz parceria com ele. Então, assim, resumindo, nem viu, nem me falou. Eu fiquei aqui esperando até hoje. Se não fosse a gente sair para correr atrás do cliente final, sair dos nossos próprios clientes, é diferente. Porque, assim, querendo ou não, existe uma panelada formada. Sim. Sabe disso. Então, assim, de repente, você que está me assistindo, você até faz parte dessa panelada que tem aí. Tem um grupinho ali que é só entre eles, que fica ali todo o tempo entre eles. E tem os que vão fora da curva. Existe gente que está ali no grupinho, não, vou ficar nesse grupinho porque aparece um servicinho aqui de vez em quando, eu estou naquela patota Sim. lá, né? Falar um palavreado. Essa gravação vai para o Brasil todo, mas patota, eu não sei se fala no Brasil todo, não sei se é só aqui na nossa cidade. Cada região tem o seu. Cada região tem uma palavra diferente. Aquele grupinho, né? Paneladas que todo mundo fala. Então ele fica ali e pega os clientes dele por fora. Ah, apareceu outro grupo. Ele entra num outro grupo ali, aí ele fica. Eu estou em 2 grupos, estou em 3, 4 grupos, ele dá tiro para todo lado. Um exemplo. Lógico que eu sempre falo, é interessante você participar desses grupos? É legal, mas eu creio que você sempre tem que ter os seus próprios clientes. Você ser posicionado, que foi o tema do passado, se posicionar na rede social, certo? E partir para estar sempre com seus clientes. Porque se um dia esse grupo fechar, ou então se esse grupo se fechar para ti, se você não faz mais parte do nosso grupo e tal, você não está de acordo, a gente está mudando a nossa linha de pensamento, o seu pensamento, você está muito trabalhando com uma área que a gente não quer mais atuar com essa área e está mudando o padrão, se você não se adaptar, você vai sair desse grupo. E cadê seus clientes? Então, por isso que é interessante você ter seus próprios clientes e também ter os clientes daquele grupo. Então, resumindo aqui o que eu falei, quando a gente parte para o mercado, você se forma, você não está naquele grupo. E você não é convidado. Aí você, não, eu quero entrar, eu quero fazer parceria com pessoas que já têm um nome no mercado. E essas pessoas que já têm um nome no mercado, elas já têm os parceiros dela. Dificilmente vai. Então, essa dificuldade eu enfrentei também, com certeza. Então, eu quero para você falar dessas dificuldades de você entrar no mercado e também para você falar sobre o empreendedorismo. Também. Aí a gente vai... E aí eu vou conduzir para o tópico 5. Então, pensando nesse ponto, quais foram as dificuldades de entrar no mercado e as dificuldades de empreender, certo? Aí eu quero para você resumir aqui para a gente entrar no tópico 5, que é um tópico muito legal que a gente vai estar falando também, assim como o 6. Eu acho muito legal quando tu fala dos profissionais que já têm nome. Eu acho que quando a gente se forma, a gente tem que entender que esses profissionais que já têm nome, eles não começaram tendo nome, eles também começaram lá atrás. E grande parte dos profissionais hoje, dos que têm nome, eles têm no mínimo 10, 20, 30 anos de mercado para poder fazer o nome deles. E quando a gente começou, pra gente, também era muito legal, a gente queria muito executar obras de arquitetos renomados, né? Só que eles eram um pouco inacessíveis, muito por conta do grupo que eles participam, ou porque de fato eles já têm parcerias, né? Então, o que a gente fez? A gente decidiu seguir pela via oposta. Se os arquitetos renomados já têm uma equipe, já têm um grupo, então vamos atrás do pessoal que está se formando. Que às vezes o pessoal que está se formando já tem um projeto legal, mas não tem ainda a experiência para gerenciar a obra. Então a gente executa e dá esse suporte para eles. E aí foi quando também a gente começou a buscar esse outro caminho que deu muito certo. Então hoje a gente dá um suporte muito grande para os arquitetos recém-formados que estão pegando projetos e aí às vezes o cliente pede para ele gerenciar a obra e eles não têm ali ainda a confiança para estar gerenciando. O que a gente mais recebe hoje de convite de parceria é de arquiteto recém-formado que fala assim, Gil, eu tenho medo de executar a obra, de gerenciar a obra, eu tenho medo da minha cliente estar lá e o pedreiro, quando eu sair, começar a falar mal de mim e dizer que o projeto está errado, que meu projeto foi mal feito. E com a gente isso não acontece. A gente está lá para dar respaldo às escolhas do arquiteto. Até porque nós, como arquitetos, a gente consegue falar a mesma língua que ele, porque a gente consegue ter a mesma visão do projeto. Então a gente consegue respaldar as decisões dele para o cliente. Então a gente consegue olhar e falar, olha, o seu arquiteto decidiu escolher dessa forma,
porque a solução que ele encontrou foi assim, assim, assado. Se, como a gente já tem um pouco mais de experiência com obra na execução, a gente consegue perceber que pode dar um problema lá na frente, a gente entra em contato diretamente com o arquiteto e fala, olha, eu acho que aqui a gente vai ter algum problema, o que tu acha da gente buscar tal situação e tal solução? E aí a gente conversa e busca a solução em conjunto. Então, a gente acredita muito nisso de que o sucesso faz barulho. Então a gente deixou hoje de... A gente tentou entrar em grupo também, a gente não é contra, porque eu acho que te dá uma outra visibilidade. Porém, como alguns grupos têm cotas, quando a gente foi entrar, já não tinha espaço pra gente. Acabou que hoje convidaram a gente para um grupo e a gente já não tinha mais interesse, então... Não que a gente seja contra grupos, mas a gente já não tinha mais interesse. E hoje os arquitetos renomados, mesmo os que fazem parte de grupos, procuram a gente para fazer parceria, fazer orçamento, para executar as suas obras. E isso para a gente é muito legal porque mostra que a qualidade do nosso trabalho está começando a atingir as pessoas que a gente admirava. E isso para a gente é muito importante, né? Muito interessante. Esses tópicos, talvez você que está em casa não percebeu uma situação. Eu pedi para ele falar as dificuldades de entrar no mercado e as dificuldades de empreender. Porque ele pode entrar no mercado sem ser com uma empresa. Ele pode entrar no mercado como um profissional de arquiteto autônomo. Não, eu sou um arquiteto, eu tenho meu cliente, faço meu projeto e aí eu vou gerenciar a obra dele como profissional autônomo. Ele pode, normal. Emite uma nota fiscal lá como pessoa física e pronto. Exatamente. E o arquiteto contrata uma equipe e paga direto uma equipe. E ele pode estar trabalhando, ganhando, tendo uma receita boa, tão boa quanto alguém que tem uma empresa. Então é livre, a pessoa ele pode ser um profissional autônomo, ele tem o CAL dele, ele pode atuar como arquiteto normal, não tem problema nenhum, certo? Ele está atuando ali como um gerenciador, de repente até ele é contratado por uma empresa para gerenciar também uma obra como profissional autônomo, faz um contrato ali, pessoa física com pessoa jurídica, um contrato de trabalho, não tem problema nenhum, certo? Então, e justamente a pergunta foi essa, para ele falar dessa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, usar o nome dele como arquiteto, porque querendo ou não, o nome do arquiteto vai ali na frente da empresa também. Exato. E a dificuldade também na questão da empresa, que aí é todo um trâmite, né? Aí tem um registro da empresa, ele tem que ter um escritório, né, para receber o cliente, tem que ter um nome, uma marca e tudo mais. Então, toda essa questão aí foi que ele trouxe aqui para vocês e tem os impostos, nota fiscal e tudo mais. É legal falar então... dessa transição, porque assim, como tu bem falaste, para começar a empreender, você não precisa ter um CNPJ. Você pode, inclusive as nossas 3 ou 4 primeiras obras, nós fizemos todos no CPF. A gente fazia o contrato com pessoa física, emitia uma nota fiscal pelo site da prefeitura, você pode entrar lá e emitir uma nota fiscal de serviço como pessoa física, paga lá os impostos que ele pede e você emite e dá respaldo para o seu cliente. Isso é uma nota normal. A gente começou a pensar em CNPJ quando a empresa começou a crescer e começou a rodar um capital financeiro mais elevado. E a gente começou a pensar, vamos ter que nos formalizar para passar mais respaldo também se a gente quiser buscar clientes melhores. Um cliente não vai querer fechar comigo só no meu CPF, né? Sim, com então, certeza. A gente começou a buscar um CNPJ. Só que a gente sempre se perguntou se era necessário a gente ter um escritório ou não, principalmente porque a gente trabalha muito com execução. E 99,9% dos nossos clientes, o nosso escritório é o nosso local de trabalho. Então o cliente ele fala o quê? Vem aqui no meu apartamento olhar. Então a gente não consegue receber o cliente assim. A gente fala, vem aqui no escritório. Ele, não, vem aqui no meu apartamento. É mais cômodo para o cliente e para a gente ganha tempo, porque a gente já olha onde vai ser o local de atuação, já consegue olhar quais serviços vão ser feitos e daí a gente já consegue ganhar muito tempo. Então para a gente hoje um escritório seria um gasto que a gente não vê como necessário por enquanto. A gente tem um planejamento de ter um escritório? Temos. Mas a gente está se planejando para qual seria o momento ideal que fosse de fato necessário, que para a gente ainda não seria. Mas para empreender você não precisa de um CNPJ. Você pode começar com o seu CPF, mas é interessante você ter um CNPJ para o futuro para te respaldar, te dar uma segurança até com conta bancária, você ter acesso a financiamentos bancários, acesso a capital financeiro que o banco pode te oferecer também.
é justamente cair naquela questão da informalidade, né? Senão Exato. você vai se equiparar lá com todo mundo que tá. Para começar, beleza, você vai lá, começa, né? Começa a pegar os primeiros clientes. Pegou os primeiros clientes, começou a fechar. Não, vou abrir meu CNPJ, vou me formalizar, que é a melhor situação. Vamos agora para um tópico muito importante, que é o tópico principal aqui, que é a chamada do nosso podcast, que foi por esse tópico que eu estou convidando aqui o Gil e a Resolve Reformas. Tá? O tópico é o seguinte: reforma de médio e alto padrão. É o que o Gil, que já teve até empresa de marketing, hoje está com essa empresa, que é arquiteto, está com essa empresa de reforma, é o que ele está atuando no mercado. Então, nós vamos falar sobre esse tópico agora. E dentro desse tópico, nós vamos ter o próximo tópico que eu quero já colocar junto com esse, porque tem tudo a ver, qual a vantagem de contratar uma empresa de reforma, certo? Legal. Então, tem tudo a ver. Você vai falar do seu mercado e qual é a vantagem do cliente lhe contratar. Quando a gente começa no mercado, isso eu falo de todos os segmentos de profissional, mas como arquiteto, a gente pega aquilo que aparecer, né? De casinha de cachorro a casa de boneca, o que aparecer a gente quer, né? Precisa de dinheiro, precisa fazer nome, precisa fazer portfólio. Então, no começo a gente fazia tudo. Teve época que a gente tinha de 10 a 20 obras rodando no mês. Só que eram obras pequenas, era tipo um banheiro, era um quarto, era uma sala. E a gente trabalhava muito porque a gente passava o dia rodando obra, resolvendo o problema, mas no final do mês a gente não olhava o dinheiro sobrando na conta. Às vezes a gente tinha que trabalhar mais, pegar mais obras menores para poder conseguir pagar as contas. E daí, quando a gente começou a pegar os nossos primeiros clientes ali de médio padrão para o alto padrão, como que eles vieram, né? Alguns vieram pela internet. Isso eu acho que deixa até como um conselho. Estudem muito marketing digital. Isso ajudou muito a gente a se posicionar no mercado, aprender a fazer tráfego pago, aprender a criar vídeos criativos para poder atingir os públicos que a gente buscava. E começaram a vir todos pela internet, a maioria. Já o pessoal de médio padrão ali e alguns com muita parceria que nós fizemos com corretores de médio e alto padrão. Então, quando a gente começou a pegar essa obra de médio padrão, o que a gente decidiu? A gente começou a perceber que a gente pegando uma obra de médio e alto padrão, a gente precisaria pegar menos obras no mês para atingir o mesmo faturamento ou até mais do que a gente pegando as obras de médio e baixo padrão. Então, em vez de eu pegar 10, 20, 30 obras no mês, a gente começou a pegar 5, pegar 4. Hoje, nós pegamos 2, 3 obras, então a gente já consegue bater muito o nosso faturamento e o nosso custo mensal de operação. Então, hoje a gente precisa pegar menos obras, porém, nós pegamos obras maiores, com qualidade de acabamento melhor e maior, e a gente consegue ter o mesmo faturamento e até melhor do que quando a gente pegava 10, 20 obras. Então, isso dá uma folga para a gente se organizar melhor no gerenciamento da obra, porque imagina que a gente pegava 10, 20 obras lá atrás, mas eu não conseguia estar em 10, 20 obras ao mesmo tempo. Então sempre tinha uma obra que ia ter um problema que eu não ia conseguir resolver, sempre tinha uma obra que tinha alguma necessidade da gente estar presente que a gente não conseguia atender porque eu estava em uma outra obra no lado oposto da cidade. Então hoje a gente consegue pegar menos obras, mas de tamanhos maiores, acabamentos melhores e com um orçamento muito melhor. Aí já entra no tópico de por que contratar uma empresa. Esse tópico aí ele é muito importante, muito interessante. Tá? Eu quero frisar. Hoje, a maior parte de obras de reforma ela é feita no Brasil, principalmente estou falando de reforma residencial, vamos entrar aqui, né, que é o que mais tem, residência. Então, assim, a maior parte dessas obras de reforma, ela é feita na informalidade. Eu te falo números, o dono Rony, são chama... 80% das construções e reformas no Brasil são feitas e executadas pela mão de obra informal. Daí tu imagina o tamanho do mercado que tem para ser preenchido pela mão de obra formalizada. Entendeu? E é incrível que quando tu passou mensagem lá para os 250 arquitetos, os que já mexiam com isso, disse assim, olha,
se eu já mexo com isso, eu vou querer muito parceria com ele. Ele vai querer tomar meu mercado. Gente, não é tomar o mercado. Tem mercado para todo mundo. Se todo arquiteto que se formar, botar uma empresa de reforma, ainda vai ter cliente, porque só 20% do mercado está preenchido. Vocês têm que ir lá e legalizar aquelas pessoas que estão trabalhando lá de forma, que eu posso dizer, sem segurança nenhuma. Porque, por exemplo, se você contrata aquela equipe que o dono da casa contratou, que ele não quer ter nenhum tipo de vínculo com aquele pedreiro, com aquela equipe de obra ali que ele contratou na informalidade, que ele não assina carteira, que ele não tem respaldo nenhum, que não tem farda, que trabalha ali de havaiana, de bermuda, trabalha na hora que quer, trabalha bêbado, trabalha de qualquer jeito, sabe? Maior parte é assim, a gente sabe disso. E se ele contrata a sua empresa e você vai lá e contrata aqueles mesmos profissionais que trabalhariam para ele, o profissional que vai trabalhar para você, você vai dar uma bota para ele trabalhar, vai dar uma calça, vai dar uma farda, ele vai trabalhar com os EPI, que são os equipamentos de proteção individual, vai fazer ali uma serralharia ali, algum serviço que tem para fazer, vai usar o óculos ali, vai usar a luva, você vai orientar ele como ele deve estar manuseando aqueles equipamentos, então vai ter toda uma segurança. Então, eu vi uma reportagem outro dia sobre essa questão, era mais ou menos nessa faixa de 80% das reformas. E aí você que está assistindo, que já fez a reforma da sua casa, na informalidade, com seu Zé, chamou seu Zé, não, só um pisozinho aqui, uma coisa ali, vai sair mais barato. E o Gil vai falar para vocês, Gil, realmente sai mais barato? É mais vantagem contratar a mão de obra informal ou contratar uma empresa de reforma? Fala aí para o público que eles estão querendo escutar. A principal vantagem de contratar uma empresa especializada em reformas é justamente ter o respaldo, tanto jurídico quanto a garantia dos serviços, né? Eu até olhei uma postagem que tu colocou ontem no Instagram de um cliente que comprou umas ferragens lá porque o pedreiro dele mandou e aí sobrou, ele estava oferecendo para vender num grupo de WhatsApp, né? É mais ou menos isso. Quando a gente, como empresa, oferece nossos serviços, além da lista de material com a quantidade que você vai ter que comprar, você tem garantias em todos os serviços. Então, hoje nas reformas, a gente fornece garantias no assentamento de piso, na pintura, no gesso, na elétrica. Então, todos os serviços, o cliente ele recebe um termo no final da obra e sabe que todos os serviços dele têm respaldo e garantia sem custo adicional. Então, se daqui dentro da garantia der algum problema, ele pode acionar a nossa empresa, que a gente vai lá fazer o reparo sem custo algum. E isso, para mim, essa garantia eu considero como a menor vantagem de contratar uma empresa. A principal, para mim, é saber que na segunda-feira o pedreiro dele não vai faltar, que o gás do pedreiro dele não vai acabar, que ele não brigou com a esposa e não vai trabalhar, não vai dizer que está com dor de cabeça ou ir trabalhar de ressaca. Eu acho que o principal é ele ter a certeza de que ele está contratando uma empresa e de que o serviço vai ser prestado da melhor forma possível. E tirando todos esses benefícios de contratar uma empresa, é saber que por trás vai ter um profissional, seja ele arquiteto ou engenheiro, que vai estar dando todo o respaldo técnico em cada etapa da obra dele. Então você deixa de ficar na mão daquele pedreiro que toda semana pede um saco de cimento, pede uma argamassa, pede uma caixa a mais de cerâmica e no fim das contas você gastou mais, acaba a obra e você não sabe para onde foi o dinheiro. Fora os problemas de um pedreiro começou a furar a parede ali para colocar uma encanação e acertou um cano, acertou uma fiação elétrica. Qual é a primeira coisa que acontece? Ele some da obra, deixa o cliente com um prejuízo financeiro porque ele investiu lá, já pagou normalmente 50% para o pedreiro começar o serviço, deixa com um prejuízo de material porque ali quebrou a tua parede, quebrou a tua cerâmica lá e ele não vai repor, você vai ter que comprar, você vai ter que contratar outra pessoa para executar, se não for uma empresa, um profissional informal que vai te cobrar o dobro porque é um retrabalho e é mais caro do que você fazer o serviço. No fim das contas, o seu orçamento que era assim, vai assim, você fica no prejuízo e é o que a gente mais ouve também de clientes nossos. Ficam traumatizados. Mandam mensagem pra gente e falam:
Gil, tive uma experiência horrível com reforma, contratei um pedreiro e estou traumatizada e queria contratar uma empresa de fato para poder eu deixar de ter essa preocupação. E o que infelizmente, a gente fica muito triste de receber esse tipo de mensagem, mas é aí que a gente se cobra mais ainda de dar uma experiência para o cliente muito boa. É incrível, né? Esse assunto é um assunto muito grande, muito vasto, rico, a gente poderia explanar aqui muito tempo sobre ele. Porém, essas questões que você trouxe aqui é o dia a dia corriqueiro de quem faz a obra por conta própria, né? O pedreiro quebrou o piso ali, às vezes é um porcelanato caro, ou pediu o material errado, ou usou de forma errada, e quem sempre vai arcar com esse prejuízo é o dono da obra. Então, é aquela questão, o barato que sai caro. Eu conversando uma vez com um mestre de obras que estava trabalhando comigo, a gente contratou ele para a empresa, ele disse assim para mim: Rony, tu sabe por que o pedreiro ele fecha mais obra do que vocês, empresa? Aí eu, não, por quê? Porque ele mente. Ele mente, o pedreiro mente. O cliente está com uma obra para fazer, a construtora faz os cálculos de quanto ele vai gastar de material. Estou falando só de material, não vou falar de mão de obra aqui. Aí o engenheiro, a empresa pega, faz uma pesquisa de mercado, vê todo o quantitativo, tudinho, entrega uma planilha para ele. Ó, você vai gastar aqui 500 mil de material, certo? Às vezes o cliente não está com aquele valor. O que ele teria que fazer? Recorrer ao banco, ou então ele está com aquele valor, mas ele achou caro, ele quer que seja mais barato, ele vai lá no pedreiro. Aí chega o pedreiro, eu tô com essa casa para construir assim, assim, de repente até já tem os projetos. Quanto é que você acha aí que eu vou gastar de material e tal? Não vou falar de mão de obra, tá? Aí o pedreiro fala, tu vai gastar 200 mil. O pedreiro falou que o dono da casa queria escutar. Tu vai gastar 200 mil. E aí começa a obra, ele gasta os 200 mil. E os 200 mil acaba e ele tem que gastar mais. Aí ele gasta 10 mil, 20 mil, e aí ele não vai percebendo. É que nem aquela pessoa que não tem controle do cartão de crédito. Ela vai gastando 200 aqui, 300 aqui, o limite do cartão de crédito está lá em cima. No final é que ela vai ter a surpresa. Meu Deus, a conta do cartão de crédito veio 20 mil, já gastei tudo, nem percebi. De 100 em 100 a gente também fica pobre. Então é dessa forma. A obra é desse jeito. O pedreiro mentiu, então ele vai ali 20, 30. Então, se tu vai gastando fracionado, tu tem aquela falsa ideia que tu tá gastando menos. Do que no final tu gastou 600 mil, mas tu foi pagando 20, 30, então tu foi achando que gastou menos. Aí no final 600 mil de material. Tu iria pagar de uma vez os 500 mil para a empresa. Porque a empresa ela ia comprar um material de forma direto da fábrica, comprar um material que a gente fala, comprar um material com volume maior, com desconto maior. A empresa conseguiu economizar no material para você. Então o pedreiro mentiu e incrível. Esse mestre de obra me falou isso uma vez e eu vi, rapaz, realmente ele tem razão. Eu já fui fazer orçamento que tinha lá um pedreiro fazendo orçamento e tinha a gente como empresa. E o cliente estava com nós dois lá, tipo, fazendo um leilão da obra dele. Uhum. Aí o cliente, rapaz, isso aí tal, não sei o quê. Aí eu vi que o pedreiro tudo falava para menos. Ele quer pegar de qualquer jeito. Exatamente. Entendeu? E o dono da obra, e no final das contas, se ele erra o cálculo, ele pode errar. Por quê? Porque ele é um pedreiro, ele não tem o curso para poder... Não tem a especialização, porque o engenheiro, o arquiteto, quando ele se forma, ele estudou para fazer o cálculo de quanto vai ser a obra. O pedreiro, ele vai chutar. Se ele errar, tanto faz. Ele some na obra. Mas empresa não pode sumir, vai sumir do mercado, vai fechar a empresa. Eu acredito muito também, Rony, nisso, que é um papel educacional nosso como profissionais, passar essa educação para o cliente. Eu tive uma experiência recente agora, a gente fez um orçamento de reforma de um apartamento, provavelmente eu acho que os clientes acharam um pouco caro, e a arquiteta que estava contratando a gente falou para a gente assim, Gil, os clientes estão orçando com a mão de obra informal e o preço deu bem abaixo do de vocês. E ela queria saber se vocês não tinham como ou mudar o preço de vocês ou talvez tentar equiparar com a mão de obra informal. E eu falei para ela assim, olha, fala para ele que a gente não tem interesse mais na obra,
Porque nós somos uma empresa e a gente não consegue... O nosso serviço é totalmente diferente da mão de obra informal. Se ele está buscando mão de obra informal, eu entendo que ele não tem condições, talvez, de pagar o nosso serviço. Eu acho que quando o cliente ele não tem condições financeiras de pagar o nosso serviço, eu entendo. Acontece, não tem problema. Mas quando ele quer, de fato, pagar o mais barato ali para deixar de economizar, eu acho que ele está sendo negligente com o bem-estar dele, né? E a gente fez uma reunião um tempo depois também com uns clientes nossos de alto padrão, e eu falei para o cliente assim, pô, tu tem uma BMW que vai valer mais do que a tua reforma, e aí tu vai querer pagar pouco na execução da tua obra? Tu vai morar dentro do carro? Não. Então tu vai morar dentro do teu apartamento. Então tu acha que é certo investir pouco no teu conforto, na tua casa? Logo depois a gente assinou o contrato, na hora a gente riu pra caramba, mas depois eu até falei com a minha esposa, tu acha que eu fui grosseiro com o cliente? E ela, não, eu acho que tu falou a verdade. É realista. E de fato o cliente gostou disso depois, fechou o contrato com a gente, e ele falou pra gente que nunca tinha pensado nisso, né? Que às vezes a gente gasta dinheiro ali com um carro, com alguma coisa, mas deixa de querer gastar com a nossa própria casa, né? E hoje, quando eu vejo que um cliente ele quer pagar uma mão de obra informal, tendo a oportunidade de contratar uma empresa que de fato vai gerenciar a obra dele, ele tendo o capital, eu vejo que ele está ali querendo economizar com algo que ele vai ter dor de cabeça lá na frente, né? Então eu acho que é uma função nossa, como profissional, educar o cliente, explicar para ele a diferença de uma mão de obra informal, que não tem custo, né? Ele não tem ali CNPJ, não tem contador, não tem garantias, do que contratar uma empresa, né? É justamente isso, essa questão aqui que a gente está trazendo esse podcast, porque essa mensagem vai chegar no nosso canal através, né, do YouTube e também através das outras plataformas que a gente tem também. Vai chegar essa mensagem nas residências, de repente até como link patrocinado ou não, ou de forma orgânica, vai chegar para todo mundo. Esse assunto aqui a gente pode depois voltar, falar sobre ele. São inúmeras questões, só puxar um exemplo. Você contrata uma equipe, uma empresa, já está incluso naquela empresa, quando vai fazer o serviço, todo o aluguel de todos os equipamentos, betoneira, andaime, tudo, que às vezes no final da obra, o aluguel de todos os equipamentos, martelete e tudo mais, no final, de repente, do tamanho da obra, pode se somar aí no valor de R$20 mil, que de repente é o valor que tu cobrou a mais do que a mão de obra lá da equipe de pedreiro, só que tu já tá dando todo esse material e vai pagar o pedreiro lá, vai pagar 50 mil pro pedreiro e vai pagar 20 mil por fora no final, 50 com 20, 70, não foi o que tu pediu. Só que tu vai lá, aluga todo o material, tem aquela dor de cabeça de prestar serviço com as empresas que alugam o material, e o cliente não, o pedreiro só vai dizer, ó, não tem, eu quero a betoneira aqui na obra. Sim. E outra, ele só vai te falar para alugar o material no dia que ele está precisando. Por exemplo, o andaime vai precisar hoje, eu preciso, tu vai ligar para a empresa, tu vai fazer o pagamento, a empresa vai te dar tantos dias para te levar, e com a empresa não, a empresa tem um cronograma a ser seguido. Fora, são inúmeras outras questões que a gente pode abordar, tá? A gente vai ver agora aqui um próximo tema, que no caso é o 7. Você vai falar, deixar uma dica para quem está iniciando. Qual a dica que você dá para quem está iniciando na carreira? Você vai falar agora diretamente com o público, que você passa, do que você viveu, você que está iniciando, o que você tem que fazer, tanto para quem recém-formado e tanto, vamos juntar os dois tópicos, para quem já está há um tempo no mercado. Quais são as dicas que você dá, resumindo para eles de casa? Para quem está começando, acho que o maior conselho que eu posso dar é: aprenda marketing digital, aprenda a se posicionar na internet, aprenda tráfego pago, seja ele Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, e aprenda a trabalhar com arquitetura para fazer o seu portfólio. Né? Para quem está começando, isso é o básico. Para quem já está no mercado, além de aprender isso com quem está começando, né? Isso que eu falei de tráfego pago e marketing digital, você tem que se abrir a parcerias. Faça parceria com outros arquitetos que já estão no mercado, comece, trabalhe em um escritório para poder pegar experiência e começar devagar. Não queira começar grande, né? Ninguém começa uma casa do telhado. Comece da base e vai evoluindo até você ter confiança de andar com as próprias pernas. Eu acho que isso é mais do que necessário, eu acho que é o
suficiente para poder mandar bala aí quem está começando e quem já está no mercado. Beleza, interessante. Então, esses recados a gente dá, isso aí vai para um corte, com certeza. E, assim, agora, resumindo o que o Gil falou, não porque ele pegou não aí de 250 arquitetos, que você também não tem que ir atrás. Você vai manda mensagem para 500, para 1.000 arquitetos, de repente Só precisa de um. Eu sempre digo, você só precisa de um cliente. Você pegou um cliente que não seja parente, você se dedique, entregue seu serviço da melhor forma possível, que com certeza ele vai te indicar para outros, além de que vai servir de portfólio. Só precisa de um cliente. A mostrar o serviço. Exato. Né? O que ele resumiu aqui, ele falou do marketing digital, mas partindo do ponto que você, né, tem uma boa formação, você é um arquiteto, é um engenheiro, já é um profissional, se formou, fez uma boa faculdade, aprendeu, e aí para você conseguir cliente, porque não adianta você ser o melhor e não ter cliente, o que vai adiantar? Tem que saber divulgar o seu trabalho, não adianta você ser o melhor naquilo que você faz se ninguém conhece o seu trabalho. Então saiba divulgar ele e não tenha medo de divulgar o seu trabalho nos mais variados lugares, onde você for, tiver pessoas que você veja que são clientes em potencial, não tenha vergonha de falar, sou arquiteto, sou engenheiro, divulgue mesmo, que sempre tem alguém precisando. Sempre tem. Vamos lá, agora fé. Em quem você crê, quais são suas crenças. Então a gente vai falar um pouquinho, porque a gente falou muito do profissionalismo, mas por trás do profissionalismo tem a motivação, tem a fé em quem que você crê. Então o público quer saber. Eu sou cristão, todo domingo vou à igreja com a minha esposa. Assim, acredito muito em Deus. Acho que eu e minha esposa, a gente usa muito aquela frase, em tudo dai graças, né? Então eu agradeço muito a Deus a tudo de bom e a tudo de ruim que acontece com a gente, né? Porque eu acho que quando acontece coisa de ruim, né, as coisas que podem acontecer, eu acho que é uma oportunidade da gente evoluir como pessoa, você aprender com aquilo. E as coisas boas a gente sempre dá graças e, tipo, a gente coloca Deus à frente de tudo, sempre pede para abençoar quando começa uma obra nova, a gente sempre agradece quando entra um cliente novo. Então, pra gente, Deus está sempre à frente de tudo. Beleza, é interessante. Eu também tenho muita fé. Inclusive, eu estava outro dia lá em casa, né, pensando comigo, disse assim, a gente tem que fazer nossa parte, né? Lógico, tem que trabalhar e tal, sim, tudo, né? E a fé, ela é muito importante, né? A fé move montanhas. E viver pela fé, é incrível viver pela fé. A gente, né, partindo do ponto que todo mundo é um excelente profissional, aí vamos para a fé. A fé, que na verdade vem em primeiro lugar, certo? É incrível. Eu disse assim, viver pela fé é muito bom, mas, gente, tem que ter o coração bom, viu? Porque cada emoção que a gente passa. Tem mês, assim, a gente que é empresário, que é profissional autônomo ao mesmo tempo e também é empresário, tem mês que a gente fica, meu Deus do céu, as obras estão acabando, os serviços, os contratos vão até esse mês. E no próximo mês, o que vai ser? Às vezes culmina tudo, acaba tudo no mês. Gente, o próximo mês, se eu não fechar um cliente, eu não sei o que vai ser da minha vida. Nossa, é engraçado isso. Já aconteceu. Hoje, depois que a gente casou, nós vivemos muito tempo exclusivamente da arquitetura. E eu tenho muito orgulho de falar isso, que hoje tudo que nós temos veio da arquitetura, veio das reformas. E a gente vivia exclusivamente disso. Hoje nós temos outros negócios, nós somos sócios de outros negócios também. Mas várias vezes a gente ficou... Se mês que vem não entrar um cliente, o bicho vai pegar. E, nossa, tipo, meia-noite e um cliente mandava mensagem de um orçamento, tipo, tempos atrás, de vamos fechar. E era um orçamento com valor muito significativo que, nossa, resolvia todos os nossos problemas. Né? Isso, hoje a gente já não passa mais por isso, graças a Deus, porque a gente tem uma gestão financeira muito rigorosa, mas já passei muito por isso. E eu digo muito pra minha esposa assim, cara, eu não peço nada pra Deus. Eu vou domingo pra igreja, eu não peço nada pra Deus, eu só agradeço por tudo de bom e de ruim que acontece comigo. Na verdade, eu peço pra Ele só uma coisa. Eu lembro que eu sempre, na missa, eu penso assim, eu só peço que Ele me permita acordar todo dia com vontade e motivação pra fazer o que eu faço. Eu só quero todo dia acordar, tipo, pô, tenho que trabalhar hoje, tenho que ir atrás de cliente, tenho que ir pra obra. Não peço dinheiro, não peço saúde, não peço nada, eu peço só motivação. Porque até doente eu trabalho.
Então, eu só peço motivação. Acordar e, pô, quero trabalhar. Porque eu acho que o dia que a gente acorda sem motivação para fazer o que a gente faz, acho que tudo perde sentido, né? A gente não tem mais para que trabalhar, não tem mais para que acordar, levantar da cama. Não, isso é verdade. E eu vendo tu falar isso aí, que é um retrato do que eu passo também. Já teve noites que eu fiquei à noite com insônia, não conseguia dormir. Meu Deus, eu não consigo dormir, eu tenho que fechar um cliente, eu tenho que pegar um serviço. Eu ficava com insônia sem conseguir dormir. E vendo tu falar isso aí, me lembra muito também do que às vezes eu passo. Mesmo às vezes a gente, né, já num patamar, né, ralando de muito tempo, mesmo assim hoje a gente, né, passa por algumas situações que a gente fica aflito. E eu fiquei me lembrando aqui que parece que o empresário, parece que ele tem que ter a fé maior do que o restante da população. É incrível, né? Eu já passei por esse sentimento de insônia, eu acho que 2 vezes. Ou foi uma ou foi 2. Mas eu sei que depois que eu passei, eu prometi que eu nunca mais queria ter esse sentimento. Acho que é o pior sentimento de você acordar e não saber como é que é o dia seguinte. Aí, graças a Deus, no dia seguinte apareceu o cliente, fechou. E aí, depois disso, a gente falei, não, eu tenho que organizar a questão financeira da empresa. E aí a gente organizou. Hoje eu consigo dormir e saber que amanhã eu não vou acordar preocupado. Né? Hoje eu consigo ficar mais de boa. Isso aí é muito interessante. Então, vamos aqui para os tópicos, o tópico final, que são os agradecimentos. Quero desde já agradecer aqui ao convite que foi feito, e o aceite do convite, na verdade, que foi feito, o Gil que aceitou o convite, vim falar sobre a empresa dele. O Gil agora nos agradecimentos finais vai deixar aí o Instagram, as redes sociais dele aí, eu vou descrever no link do vídeo, certo? Vocês podem estar entrando em contato com ele, clientes que queiram contratar o serviço dele, profissionais que queiram pegar uma orientação. Tenho certeza que ele não vai se negar em passar uma orientação. Tem mercado para todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu quero estar agradecendo. Ele vai fazer agora os agradecimentos dele e depois eu retomo para fazer a finalização. Para mim foi um prazer, Rony, te agradecer. Todo o pessoal aí do Construindo com Rony Bastos. Foi um prazer, um convite. Adorei a conversa. Estou aberto aqui sempre que precisar. Pra gente voltar, vai ser um prazer. Para quem está assistindo, espero que tenham gostado. Construção civil é o assunto que eu mais gosto de conversar, junto com empreendedorismo. Eu sou apaixonado por negócios dos mais variados tipos. Então, hoje aqui na empresa a gente investe em novos negócios também, dos mais variados nichos. Então, para a gente é um prazer olhar nos olhos do empreendedor e ver que ali ele está colocando a alma dele, o sonho dele. E a Resolve Reformas começou como todo negócio, né? Começou com um sonho, com a vontade de querer fazer as coisas certas e querer fazer as coisas acontecerem, tá? Podem seguir a gente no Instagram, @resolve, no caso REZZ, resolve_reformas, lá no Instagram, nossa única rede social. Podem mandar direct, podem chamar a gente no WhatsApp, arquitetos que queiram conversar, engenheiros queiram tirar dúvidas sobre gestão de obra, como montar equipe, como gerenciar, captação de clientes. Para a gente é um prazer, como o Rony falou, tem mercado para todo mundo e a gente está aqui para somar. Beleza, quero agradecer novamente. Falar para você, público que está em casa aí, os nossos inscritos do canal, nosso canal do YouTube, Construindo com Rony Bastos. Hoje fizemos o 4º podcast de número 4. Vamos ter na semana que vem, já temos um convidado para o podcast de número 5, certo? Vamos estar aqui com ele falando sobre vários assuntos também. E vocês que têm dúvidas, podem tirar dúvidas aí sobre essa conversa que nós tivemos aqui. Aqui no nosso canal, podem fazer perguntas, pode ir no Instagram dele ou no meu Instagram, o engenheiro.ronibastos. E tá sugerindo também pessoas que vocês queiram que esteja aqui no nosso podcast, tá bom? Então um abraço, ficamos aqui. Obrigado.